cumprimentar o nosso presidente do Conselho Federal de Contabilidade, José Martônio Alves Coelho, em nome do qual eu cumprimento todos os presidentes dos regionais desse nosso Brasil, os nossos colaboradores do Conselho Federal, nossos conselheiros, vice-presidentes e colaboradores também dos regionais e os nossos mais de 530 mil profissionais já por esse Brasil afora. Nós hoje, nessa oportunidade, eu vou falar para vocês sobre a norma brasileira de contabilidade que regulamenta o programa de educação continuada no nosso país. Nessa norma, vou aqui discorrer e contemplar sobre, fazer um pequeno histórico, né, de como que aconteceu desde quando nós criamos, quando o Conselho Federal instituiu, né, o programa de educação profissional continuada. Vamos falar aqui do alcance também, quem está obrigado ao cumprimento desse programa de educação continuada, as atividades que pontuam, né, para efeito de cumprimento dessa norma, o credenciamento de cursos e capacitadoras, descumprimento e penalidades, relatório de atividades que devem ser entregues pelos profissionais anualmente, orientações aos regionais e instâncias de julgamento de processos. E vamos finalizar com alguns aspectos assim de orientação, né, e melhoria, né, do programa que o Conselho Federal vem implementando desde o início. Gostaria também de frisar que, como nós vamos estar hoje focando no programa de educação profissional continuada, mas a Câmara de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal tem outros projetos também, além do programa de educação continuada. Nós temos aí o exame de qualificação técnica para auditores, para peritos, temos aí uma parceria com o MEC no sentido de criação de cursos de ciências contábeis pelo Brasil, onde o Conselho Federal hoje contribui com a análise, né, a verificação desses cursos que estão sendo solicitados via o MEC. Esse projeto é um projeto bastante interessante, o Conselho Federal de Contabilidade tem contribuído muito com essa questão. Temos também o Excelência na Contabilidade, que trata dos subsídios para os cursos de mestrados, né, e doutorados, e outros apoios também para eventos, né, da área contábil por todo o nosso país, através dos nossos conselhos regionais. Nós, além da NBCPG 12, que nós estamos focando hoje, que é sobre a educação profissional continuada, nós temos outras normas brasileiras de contabilidade profissionais, geral, como a 100, a 200 e a 300, que trata do nosso Código de Ética, que também já vai ser alterado a partir agora de 2018 também. Temos a norma brasileira de contabilidade profissional dos auditores, que trata da questão da regulamentação da atividade de auditoria. E temos também a mais recente, que é a norma brasileira contábil, né, profissional, para peritos, né, que incluímos agora, criamos o cadastro para peritos e que vai estar valendo agora a partir de 2018. Então, falando da norma, né, do Programa de Educação Continuada, da NBCPG 12, esta já está na revisão 3, acabamos de aprovar agora neste mês a revisão 3, que vai estar valendo para a partir de 2018, mas o objetivo dessa norma visa o quê? Manter, atualizar e expandir os conhecimentos, né, e competências técnicas profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos nossos profissionais da contabilidade no Brasil. E como características indispensáveis a qualidade da prestação desses serviços, buscando proteger a sociedade. Na verdade, nós achamos que o programa de educação continuada foi o Conselho Federal que instituiu ou que colocou o goela abaixo dos profissionais, né, no Brasil, mas na verdade isso é um interesse do país e outros órgãos reguladores, o Conselho Federal como um órgão regulador e normatizador, né, dessas normas brasileiras de contabilidade. Existem outros órgãos reguladores como a CVM, como o Banco Central, como a SUSEP. E, na verdade, já em 1999, através da instrução CVM 308, já se falava na obrigatoriedade, né, dos auditores, né, registrados na CVM no cumprimento de uma educação continuada. Então, através dessa instrução CVM 308, que é de 14 de maio de 1999,
a CVM já no seu artigo 34 já falava que os auditores independentes deveriam manter, né, uma política de educação continuada de todo o seu quadro funcional e de si próprio, e que essa educação continuada fosse regulada, né, e acompanhada e instituída pelo Conselho Federal. Então não é coisa simplesmente somente do Conselho Federal. Então a CVM em 1999 já exigia para os auditores. E depois vieram outras deliberações, a 570, que já trata da pontuação já para a partir de 2009, 2010 e 2011, porque na verdade esse programa de educação continuada ele começou tratando como triênio, né? Então, até na época, a CVM definiu ali 10 pontos para o ano de 2009, 15 pontos para 2010 e 12 pontos para o ano de 2011. E temas definidos, né, pela própria Comissão de Valores Imobiliários. Em seguida, a 630 também prorroga o prazo até 30 de junho de 2010 para a comprovação dessa educação continuada. E a 509 depois que acrescenta artigos à instrução 308. Então, a CVM já, nessa época, já estava exigindo a educação continuada sob a batuta do Conselho Federal como órgão normatizador da norma brasileira de contabilidade. O Banco Central, através da resolução número 3.198 de 2004, a 3.771 já de 2009, também já falava da participação, né, dos auditores, né, que auditam aí essas empresas reguladas pelo Banco Central. Também a necessidade de o cumprimento de uma educação continuada, e o Banco Central já definiu já na época, né, 120 horas a cada período de 3 anos, contados a partir aí já de junho, né, de 2009. Então o Banco Central também já tratava dessa questão, já tinha essa exigência, e também a SUSEP, através de uma resolução CNSP, né, a número 118 de 2004, também já falava da exigência aí de um cumprimento, né, de uma educação continuada, e esta educação continuada que fosse certificada e organizada pelo Conselho Federal de Contabilidade, né, em conjunto com o IBRACON, que também é o nosso parceiro direto nessa questão, né. Então, a educação continuada não foi instituída somente pelo Conselho Federal. Isso é uma necessidade dos órgãos reguladores, é uma necessidade que a profissão tem de estar constantemente se atualizando e se preparando para a nova realidade do mercado da contabilidade. Então, aí o Conselho Federal, como órgão normatizador das normas brasileiras de contabilidade, teve que se mexer e, através da Resolução 945 de 2002, já instituiu, então, o programa, a obrigatoriedade de cumprimento de uma educação continuada para os auditores. Começamos, então, somente com os auditores, né? E, através da 1074, já em 2006, e na época era triênio ainda, né? E continuou, através da 1074, mantendo o triênio, estabelecendo 96 pontos no triênio, né? E estabelecendo também que tinha que cumprir em cada ano no mínimo 20 pontos. Em seguida, 1146 de 2008, manteve os 96 pontos e diminuiu um pouquinho aí o mínimo de pontos em cada exercício, e também ainda era triênio. Nessa época foi o último triênio, né, a forma, né, de triênio foi de 2009 a 2011. A 1377 de 2011, a NBCPA ainda, que era PA antes, porque se tratava somente dos auditores, a 12 já, ela saiu do formato de triênio e passou a exigir, então, essa obrigatoriedade anualmente. E exigia, nessa época, através dessa resolução 1377, no mínimo 50% em aquisição de conhecimento. Em 2013, já a NBCPA 12, a primeira revisão que foi feita, manteve, então, os 40 pontos anualmente e reduziu no mínimo de 50 para 20, né, em aquisição de conhecimento. Então, a cada ano que se passou, aí daí para frente, procurou ir melhorando, e também passou a existir um aculturamento, um interesse maior dos profissionais de buscar essa educação continuada. Então a gente também foi diminuindo a exigência desse mínimo em percentual de aquisição de conhecimento, em função da diversidade, da necessidade do conhecimento de outros conhecimentos multidisciplinares, né? Em 2014, através ela deixa de ser uma PA, ela passa a ser uma PG, né, uma norma
Brasileira, né, de Contabilidade Profissional Geral, a 12 de 2014, e aqui foi um marco bastante interessante, uma melhoria que nós conseguimos implementar, que essa norma, através dessa norma, ampliou-se o alcance, ou seja, a obrigatoriedade de outros profissionais que não somente auditores, ou seja, até então essa norma abrangia os auditores independentes, né, registrados na CVM. A partir dessa norma, exige-se também o cumprimento, né, de educação continuada dos demais auditores e inclui-se aqui, pela primeira vez, os responsáveis técnicos, né, que o pessoal normalmente chama de os preparadores, nós aqui denominamos de responsáveis técnicos. Então essa foi uma das maiores ampliações até 2016. Essa norma ela entrou em vigor em 2014, né, para 2015, falando em 2015. Em 2016 nós já tínhamos a revisão 2, né, a segunda revisão, que foi aprovada em dezembro de 2016, para valer a partir de 2017. Resumindo então o histórico e a evolução, né, da norma desde 2002, relembrando aqui um pouco, então nós temos ali até 2015, quem que estava, falando agora da obrigatoriedade, né, do cumprimento, quem que estava obrigado até 2015? Os inscritos no CNAI, o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, os auditores independentes registrados na CVM, os auditores independentes nas instituições financeiras, reguladas pelo Banco Central do Brasil, e os auditores independentes nas entidades reguladas pela SUSEP. A partir de 2016, foram incluídos os demais auditores independentes e as organizações contábeis, aquelas que têm no seu objeto social a atividade de auditoria. E também os responsáveis técnicos de empresas de grande porte. Então, isso foi a partir de 2016. A partir de 2017, passou a ser incluído aí o cumprimento obrigatório aos responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis das empresas reguladas e supervisionadas pela Previc, que passou a valer a partir de janeiro de 2017, pela norma NBCPG 12, a revisão 2 de 2016. Né? E também foram incluídos aqui os profissionais inscritos no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, para valer a partir de janeiro de 2018. E que esses peritos têm, no momento, até 31 de dezembro agora, de 2017, para entrarem nesse cadastro. Quem não entrar no cadastro, a partir do ano que vem, para entrar no cadastro, fazer parte desse cadastro nacional, né, de peritos contábeis, vai ter que passar pela prova de qualificação técnica para peritos que eu já citei anteriormente. Também uma outra melhoria e uma outra necessidade em função dessa ampliação de base, de obrigatoriedade de outras categorias de profissionais, nós também atribuímos aos 5 maiores regionais, Conselhos Regionais de Contabilidade, a responsabilidade pelo credenciamento, né, e a homologação da pontuação de cursos e eventos, mantendo na Comissão de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal somente a questão de credenciamento capacitadora, eventos como congressos, convenções nacionais e internacionais. Mas a questão da homologação de pontuação nós delegamos para os conselhos regionais, porque a base começou a aumentar bastante, a comissão do Conselho Federal começou a ficar com muita tarefa, muito pesada para dar conta, então a gente passou a delegar para esses 5 maiores conselhos, os quais têm seus representantes, né, na comissão aqui de Educação Continuada do Conselho Federal de Contabilidade. Também, já que eu falei sobre o exame de qualificação técnica, foi regulamentado aqui através da NBCPA 13, né, a revisão 2, né, então o exame de qualificação técnica para auditores, e o exame de qualificação técnica para peritos, né, peritos contábeis, que é a NBCPP 02, que também foi instituída e criada aí para os peritos. Uma novidade também, em 2016 foi incluída uma prova, criada uma prova específica para a CVM, como nós já tínhamos uma prova específica para o Banco Central e para a SUSEP, foi também instituída uma prova, criada uma prova para os auditores registrados na CVM, que já foi feita a primeira prova agora esse ano. E também foi incluída, já apesar dos peritos estarem obrigados a cumprir a educação continuada somente a partir de 2018, foi criada também uma comissão, né, a Comissão de Administração do Exame de Qualificação Técnica, né, de perícia,
E esse ano, independente da obrigatoriedade de cumprimento desse ano de 2017, somente a partir de 2018, já foi também aplicada já a primeira prova para peritos nesse ano de 2017, com a obrigatoriedade de cumprimento a partir de 2018. Lembrando que os peritos têm ainda até 31 de dezembro. Quem quiser fazer parte desse cadastro do CNPC, tem ainda até 31 de dezembro de 2017 para fazer esse cadastro sem a necessidade de fazer esse exame de qualificação técnica. A partir de 1º de janeiro de 2018, passa então a ser obrigatório o cumprimento da educação continuada e para entrar no cadastro vai ter que fazer esta prova de qualificação técnica. Isso tudo, esse aumento dessa base, exigência de outras categorias, né, profissionais, que como eu já comentei com vocês, isso obviamente aumentou, como eu falei há pouco, o número de profissionais que têm obrigatoriedade e vão ter que entregar seus relatórios de atividades, né, para comprovar o cumprimento da educação. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos aí quando estavam incluídos, né, e obrigados apenas os auditores independentes, registrados pela CVM, após a inclusão dos demais auditores, dos responsáveis técnicos e o pessoal, os responsáveis técnicos aí de empresas reguladas aí pela Previc, subiu de 3.500, vamos dizer assim, profissionais para 15, quase 16 mil profissionais até 2016. Esse ano ainda nós não temos, né, as prestações de contas ainda compiladas, mas a gente acha que nós vamos agora, na prestação de conta em janeiro de 2018, referente ao exercício de 2017, esse número de profissionais, prestação de contas, né, e obrigatoriedade de cumprimento vai chegar em torno de uns 20 mil profissionais, mais ou menos, né. A validade dos eventos credenciados, né, eles têm aí um período de 2 anos, né, que podem, ficam valendo, né, o seu credenciamento, a sua pontuação. E aqui eu gostaria de ressaltar, em função dessas melhorias, dessa amplitude, de a gente estar considerando cada vez mais outras categorias, a importância das capacitadoras nesse processo. Então, nós temos assim também tido uma procura bastante grande, temos cadastrado um número interessante de capacitadoras e elas têm um papel fundamental porque nós, com o aumento dessa base de obrigatoriedade do cumprimento, né, do programa, tem que ter cursos, tem que disponibilizar cursos para que esses profissionais consigam cumprir, né, essa educação continuada. Até esse ano, até agora, né, no ano de 2017, nós já estamos aqui com mais ou menos uns 4.500 cursos que foram aprovados nesse exercício de 2017, considerando todo o Brasil, né, o que foi homologado pelo Conselho Federal, e também os 5 maiores que já estão homologando também essa pontuação dos cursos dos seus estados. E também credenciamos esse ano em torno de umas 80 capacitadoras, já até o presente momento. E acredito que nós vamos fechar aí o ano perto desse número. Vamos falar aqui do alcance da norma, quem efetivamente está obrigado ao cumprimento, né, do programa de educação continuada. Os inscritos no CNAI e esses inscritos no CNAI, exercendo ou não a atividade da auditoria, estão obrigados. E em relação ao CNAI, até gostaria aqui de relembrar que, na verdade, temos 2 tipos de CNAI, quer dizer, o CNAI ele é um só, mas ele aconteceu em 2 etapas, né? Quando se instituiu o programa de educação continuada, quando o Conselho Federal instituiu o programa de educação continuada, todos os auditores que estavam registrados na CVM passaram a ter o direito automaticamente desse cadastro nacional dos auditores independentes. Então, o programa nosso ele começou justamente com esse cadastro cedido pela CVM na época. Então, a CVM tem sido aí a parceira, né, nossa do Conselho Federal, então está desde o início também conosco na busca dessa melhoria, né, e da credibilidade também aí que a gente preserva bastante, o Conselho Federal preserva bastante do programa de educação continuada. E depois, os profissionais que vieram após isso, ou seja, os profissionais que conseguiram o CNAI, ou seja, para se cadastrarem nesse Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, tinha que então fazer a prova aí, de qualificação técnica, que nós tínhamos aí a prova para qualificação técnica geral, que eram para os auditores em geral,
é a prova de qualificação técnica específica para quem audita instituições financeiras, empresas reguladas pelo Banco Central, e também os auditores que auditam empresas, né, organizações reguladas pela SUSEP. Então, tem esse pessoal que conseguiu esse CNI depois, né, não foi automático, foi através dessa prova que foi instituída na época. Então, os inscritos no CNI, independentemente de estarem, né, atuando, exercendo, né, a sua função de auditoria ou não, estando cadastrados, têm essa obrigatoriedade. Chamo a atenção aqui que já aconteceram muitos casos e muitos problemas que surgiram aí. A gente tem recebido e-mails e questionamentos de profissionais que, de repente, saíram da atividade da auditoria, não comunicaram ao seu conselho regional, e automaticamente o Conselho Federal também não ficou sabendo, e não pediram baixa desse cadastro, e ficaram obrigados, né, a esse cumprimento. Então, a gente chama a atenção aqui, né, e orientamos aí os nossos colegas auditores que, se saírem da área da auditoria, tem que solicitar, tem que comunicar ao seu regional que ele não está mais atuando na atividade da auditoria. Se não avisar, se não comunicar, o programa vai continuar exigindo, então, né, obrigando o cumprimento e a prestação de conta no início de cada ano, referente ao exercício anterior. Os registrados na CVM, né, e aí esses registrados na CVM, inclusive sócios, né, exercendo ou não, sendo sócios, exercendo ou não, estão obrigados, né, à atividade de auditoria independente, responsáveis técnicos e demais profissionais, né, que exerçam cargo de direção ou gerência, né, técnica nas firmas de auditorias registradas na CVM. Os auditores que auditam aí instituições financeiras, né, e demais, né, do Banco Central, na função de responsável técnico também, diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante, né, com função de gerência da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria. Quem audita as empresas reguladas pela SUSEP, também, né, seriam aí das sociedades seguradoras, resseguradoras de capitalização e nas entidades abertas de previdência complementar, na função de responsável técnico, diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante com função de gerência, né, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria. Vejam que aqui todos se referem não somente aos sócios, né, os responsáveis técnicos a nível de chefia, gerência, envolvidos no processo do trabalho de auditoria, têm essa obrigatoriedade. Todos aqui se referem dessa forma. A auditoria independente, aí que incluem os demais auditores, que foram incluídos aí a partir de 2016, também como sócio, responsável técnico, nos cargos de chefia, gerência da equipe técnica, envolvidos ali, né, no processo, né, do trabalho de auditoria, e as organizações contábeis, que têm o objeto social, né, no seu objeto social, a atividade também de auditoria, passaram a ser obrigados nessa ampliação que a norma trouxe a partir de 2016. Os responsáveis técnicos que assinam demonstrações, que são responsáveis, né, técnicos pelas demonstrações contábeis de empresas de grande porte, né, e regulado pela 11638, né? E esses responsáveis técnicos, então, são aqueles responsáveis técnicos, né, pelas demonstrações contábeis, e também não só os responsáveis técnicos, aqueles que assinam, como também aqueles que estão no cargo de gerência e chefia, que se envolvem no processo de elaboração dessas demonstrações contábeis das empresas reguladas, né, e ou supervisionadas pela CVM, pelo Banco Central, né, pela SUSEP e também hoje pela Previc. Aqui tem se gerado muitas dúvidas, porque como a norma ela fala dos responsáveis técnicos, que a gente sabe que é quem assina, até algumas sugestões têm surgido em relação a isso, de se restringir apenas essa obrigatoriedade para quem assina as demonstrações contábeis, mas o objetivo da norma não é somente quem assina, mas todos os demais profissionais da contabilidade que se envolvem nesse processo de elaboração das demonstrações contábeis, principalmente aqueles na função de gerentes e chefes dentro da organização que se envolvem, né, nesse processo de elaboração das demonstrações contábeis. Então, a restrição apenas para quem assina, isso
sai um pouco da norma, ou seja, não abrange todos os profissionais que têm a necessidade de um bom conhecimento para elaborar essas demonstrações contábeis com, né, melhores, né? Essa dúvida tem surgido bastante, e isso depende muito do tamanho da organização, do tipo de organização, porque você pode estar numa organização pequena, onde você é o responsável técnico, é o diretor, é o gerente ou até o dono, né, da empresa, e pode estar numa organização onde você é responsável, mas você tem uma equipe bastante grande, a empresa é grande, tem um número grande de operações, tem várias áreas, vários departamentos e vários chefes, vários gerentes e até encarregados, né, que se envolvem e que têm equipes sob sua supervisão, que se envolvem no processo, né, da contabilização, das operações e nesse processo, principalmente no processo de elaboração das demonstrações contábeis. Então tem surgido bastante dúvidas em relação a esse profissional que passou a ser obrigado também a cumprir a educação continuada segundo a norma, né? Então, diante disso, falando do alcance, né, dos que estão obrigados, o que pontua? O que pontua? Quais as atividades que vão pontuar? Quais profissionais que têm obrigatoriedade da pontuação, né? Os profissionais, eles devem cumprir, a pontuação é exigida 40 pontos no ano, né, por ano calendário, são 40 pontos. Então, cada profissional tem que cumprir os 40 pontos anualmente. Quais as atividades credenciadas que vão pontuar? O que pontua, então? Quais seriam as atividades? Aquisição de conhecimento, docência, atuação em atividades relacionadas ao programa de educação profissional continuada, produção intelectual, também relacionada ao programa de educação continuada. Lembrando que esses eventos, esses cursos e eventos, eles têm validade para 2 anos, podendo ser revalidados desde que eles mantenham a mesma característica do momento do credenciamento e da homologação dessa pontuação. E esses eventos, eles têm que ser solicitados e apresentados nos seus regionais, né, com antecedência mínima de 60 dias, para que isso dê tempo para as comissões e as câmaras, né, dos regionais, inclusive a nossa aqui do Conselho Federal, para analisar, né, e homologar essa pontuação e devolver para as capacitadoras e para que elas possam estar oferecendo esses cursos. Também nós temos aí a questão da educação continuada, ela abrange não só eventos nacionais, eventos também internacionais. Nós temos muitos profissionais que fazem cursos, né, educação continuada no exterior. E nesse caso, essa educação continuada é válida aqui, desde que ela seja considerada lá como educação continuada e tenha uma pontuação, é mantida aqui no Brasil, né, a mesma pontuação que foi concedida lá. Obviamente que, nesse caso, a documentação e toda a comprovação da participação, como programa, o título, instrutor, e etc., carga horária, conteúdo, bibliografia, tem que ser traduzidos para que a gente possa aqui estar analisando e considerando como pontuação e cumprimento do programa de educação continuada. Falando um pouquinho, detalhando um pouquinho o que seria cada atividade que nós pontuamos, aqui eu vou passar a comentar com vocês um pouco mais de detalhe o que realmente pontua. Falando da aquisição de conhecimento, nós temos aquisição de conhecimento que ela pode ser adquirida aí presencialmente, né, ou através do EAD, que hoje temos muitos cursos. O Brasil nosso é um país continental e temos regiões que às vezes têm dificuldade de poder fazer um curso e cumprir o programa. Então, dentro dessa atividade de aquisição de conhecimento, nós temos aí cursos, treinamentos internos, palestras, reuniões técnicas, né, são também consideradas, e cursos de extensão. Todos esses eventos, esses cursos e esses eventos, vale 1 ponto, né, por hora de curso, né. Os cursos de pós-graduação, estrito sensu e lato sensu, né, as instituições de ensino superior registradas no MEC, né, vale cada disciplina dessa, então vale 10 pontos, né, por disciplina concluída. O autoestudo também é pontuado, né, até 4 pontos cada autoestudo, e limitado a 20 pontos aqui no caso. E obviamente que tem aqui uma limitação, ou quer dizer, o mínimo, né, o mínimo exigido de aquisição de conhecimento são 8 pontos. Temos também a questão na área da docência, né, em disciplinas ou temas relacionados à educação profissional continuada.
Pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, graduação, extensão, também cada disciplina vale 10 pontos, né? E essa disciplina ela só pode ser computada uma única vez, né? Cursos e eventos credenciados, né? Conferencistas, palestrantes, painelistas, instrutor e facilitador em eventos nacionais e internacionais também vale 1 ponto por hora. E nesse caso da docência está limitado a 20 pontos no ano. Temos aqui também relacionado aqui a atuação como participante, né? Em assuntos, em temas relacionados ao programa, né, Educação Profissional Continuada, comissões técnicas e profissionais, no Brasil e inclusive no exterior. Comissões aí que participam no Conselho Federal de Contabilidade, nos Conselhos Regionais, IBRACON, a Fundação Brasileira de Contabilidade, a Brasicom, e outros órgãos reguladores, né? Instituições de reconhecido prestígio, comissões e comitês de orientação ao mercado, né, de companhias abertas, também valendo aí 1 ponto por hora, né? Orientação de tese, dissertação ou monografia, né? Doutorado aí vale 10 pontos, mestrado vale 7 pontos, especialização 4 pontos, bacharelado 3 pontos. Participação em bancas acadêmicas também pontua, né? Doutorado 5 pontos, mestrado 3 pontos, e isso limitado a 10 pontos também no ano, né? E uma limitação aí de 20 pontos anuais. Produção intelectual, temos aí a publicação impressa ou eletrônica, e aí abrange matérias até 3 pontos por matéria, pode chegar até 3 pontos por matéria, artigos também até 3 pontos, né, por artigo, estudos ou trabalhos de pesquisa apresentados em congressos nacionais até 15 pontos ou internacionais até 10 pontos, autoria de livros até 20 pontos por obra, coautoria, né, de livros até 10 pontos por obra, tradução de livros publicados até 10 pontos por obra. E isso também tem, nessa categoria aqui, nessa atividade, nessas atividades limitado a 20 pontos por ano. Lembrando que da pontuação anual exigida, né, se exige um mínimo de 8 pontos como atividade de aquisição, né, de conhecimento. E lembrar aqui que a responsabilidade desse acompanhamento, né, quer dizer, o profissional ele deve observar a diversificação e a adequação do seu conhecimento, das atividades, ao seu nível de experiência, né, que o profissional tem necessidade de se aperfeiçoar para prestar um serviço de qualidade. Então é de responsabilidade do profissional, o profissional deve observar a diversificação da sua necessidade, né? Quer dizer, o programa de educação continuada não é só uma questão de, vou fazer por cumprir a pontuação para me livrar e dizer que cumpri, enfim. Eu acho que a educação continuada ela tem que ser interesse de cada um na atividade que você atua, né? Você tem que buscar essa diversidade, o que é importante para nós. Agora, nós falamos quais são as atividades que pontuam, quem deve cumprir, agora quando que esse profissional deve cumprir? No caso dos auditores, eles devem cumprir, né, o exigido a partir do ano subsequente ao início das suas atividades, né, de auditoria. Ou, no caso, né, aqui, os auditores, a partir da obtenção do registro do CNI, né, do ano seguinte da obtenção do registro. Os responsáveis técnicos, né, que chamam aí de preparadores, eles devem cumprir, né, o programa a partir, né, do ano subsequente também a sua investidura, o início, né, das suas atividades como responsável técnico ou envolvido no processo de elaboração das demonstrações contábeis das empresas consideradas, né, de grande porte. Então é a partir desse momento que esses profissionais então passam a cumprir. Então normalmente é a partir do ano seguinte, né, após o início das atividades ou o registro aí no caso dos auditores, né. A gente alerta aqui uma informação para os profissionais, né, os contadores aprovados em exame de qualificação técnica específico, como Banco Central, SUSEP, né, CVM, né, eles devem cumprir dentro do total de pontos anuais o mínimo exigido, né, por cada né, órgão regulador, o que cada órgão regulador exige. E aqui nós estamos falando de uma pontuação mínima, né, obrigatória que cada órgão regulador exige. No caso aqui de qualificação técnica geral, né, para auditores, né, então são aqui 40 pontos, sendo 8 em aquisição de conhecimento, como já vimos,
O Banco Central do Brasil, ele entende e continua exigindo 120 horas, né, pelo triênio. Isso também não vem em confronto, não confronta nada com a norma do Conselho Federal, porque anual nossa, né, que, somando aí 3 anos, 40 pontos por ano, fecha os 120 no triênio, que é cobrado pelo Banco Central. Então tem que observar essa questão aí, além do cumprimento do Programa de Educação Continuada do Conselho Federal, esse cumprimento específico do mínimo, né, de horas para estar cumprindo, né, junto ao seu órgão regulador. E no caso da SUSEP, no mínimo 10 pontos, né, de temas específicos credenciados aí pelo Programa de Educação Continuada. Aqui vamos falar um pouco sobre justificativas, né, de não cumprimento, quem não cumpre, que tipos de justificativas podem ser consideradas e avaliadas pela Comissão de Educação Continuada, tanto do Conselho Federal como dos regionais. Então, seriam aí os impedidos por período superior a 60 dias, proporcional aos meses trabalhados, né, no ano, licença maternidade, enfermidades, acidente de trabalho e outras situações a critério aí da Comissão, né, de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade e dos regionais que hoje estão, né, responsáveis por essa análise também. Enfermidades impeditivas do exercício profissional por um período superior a 3 anos consecutivos, né, e não tendo cumprido, né, a pontuação exigida pelo programa, né, exigida na norma, a Comissão de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade pode determinar a baixa do Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, né. Cada profissional tem que apresentar anualmente, né, o seu relatório das atividades, quer dizer, apresentar ao seu Conselho Regional de sua jurisdição, digitalmente ou de forma impressa, né, até 31 de janeiro do exercício subsequente. E também com cópia, né, da documentação comprobatória das atividades, né. E documentos também, se caso não cumpriu, que comprovem, né, o motivo do não cumprimento, né. Isso também tem que ser informado e fazer parte dessa prestação de conta anual. Cabe também aí ao profissional, é bom, importante lembrar, a verificação prévia, né, do devido credenciamento né, no Programa de Educação Profissional Continuada dos eventos, das atividades que participar, cursos ou eventos, né, que pretende realizar, bem como dos pontos, né, que serão atribuídos, né. É muito importante, e nós temos presenciado, nós aqui do Conselho Federal, a nossa comissão e as comissões, ou as câmaras, né, dos regionais, muitos problemas de pessoas que fizeram cursos, participaram, né, de eventos e a capacitadora de repente divulgou que era uma pontuação X, Y ou Z e depois quando isso caiu nas comissões para análise e homologação, a pontuação ou diminuiu, né, tem casos que aumentou também, mas nesses casos de pessoas que não cumpriram, contando com essa pontuação e na verdade participaram de um curso, fizeram um curso ou participaram de um evento o qual ainda não estava homologado. Então a gente chama a atenção aqui e informa os senhores que é de responsabilidade do profissional verificar, acompanhar efetivamente. Vou participar de um curso, vou fazer um curso, preciso fazer um curso, vou participar de um evento para efeito de cumprimento de educação continuada. Primeiramente verifique se a pontuação que a capacitadora está ali divulgando, aquela pontuação está efetivamente homologada pelo Conselho Regional ou pela Comissão do Conselho Regional ou pela Comissão do Conselho Federal. Lembrando aqui também que os cursos de pós-graduação oferecidos por instituições de ensino registradas no MEC, elas estão dispensadas de credenciamento. Nesse caso aqui, quem concluir aí disciplinas do curso de pós-graduação, é só apresentar um certificado, né, da instituição de ensino que concluiu aquela disciplina no pós-graduação e apresentar isso no relatório de atividade que será considerado como ponto válido no cumprimento do programa de educação continuada. O profissional que atua no exterior, ele também deve comprovar, né, como a gente já falou anteriormente, o cumprimento da educação profissional continuada, tem toda aquela questão da declaração, certificado emitido pela entidade realizadora, com tradução, não precisa ser tradução juramentada, tradução simples, mas que contemple, né, todo o programa, instrutores, tema, carga horária, enfim, né, e o período de realização e o conteúdo, né, o conteúdo programático, como eu falei anteriormente. E se havendo pontuação válida lá no país, né, onde fez,
onde foi realizado, né, o treinamento, será reconhecida a mesma quantidade, né, de horas constantes do certificado. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a comissão. A comissão, na verdade, do Conselho Federal de Educação Continuada do Conselho Federal, ela é composta pelo vice-presidente de desenvolvimento profissional, hoje esse que vos falo, do diretor nacional do IBRACON, mais 5 diretores, né, regionais do IBRACON, 5 vice-presidentes dos 5 maiores conselhos regionais e 4 contadores convidados, né? Convidados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, essa comissão do Conselho Federal de Contabilidade hoje ela é composta por 16 membros, né? Como eu falei para vocês. O rito aqui, né, as instâncias de julgamento e como acontece, hoje não, como eu já disse anteriormente, nós delegamos para esses 5 maiores que tem aqui os 5 vice-presidentes, né, para questão de credenciamento e homologação de pontuação de cursos. Hoje o rito seria para julgamento e as instâncias, né? Então começa ali na comissão de educação continuada de cada regional, passa pela Câmara, né, do Conselho Regional, vai para o plenário do regional, aí qualquer julgamento necessário, né, questionamento, vem para a Comissão de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal, vai para a Câmara, né, do Conselho Federal, a Câmara de Desenvolvimento Profissional, e da Câmara de Desenvolvimento Profissional seria então aí a instância maior que homologaria, votaria então pelo deferimento ou indeferimento do pleito na plenária do Conselho Federal de Contabilidade, juntamente aí com todos os conselheiros, presidentes, vice-presidentes, etc., né? Essa é a composição então da nossa comissão aqui do Conselho Federal e também lembrando as outras comissões dos 5 maiores regionais que hoje estão com essa responsabilidade. Vamos agora falar um pouco das capacitadoras. Nós temos aí uma infinidade, né, de organizações e órgãos e etc. que podem ser capacitadores. O próprio Conselho Federal de Contabilidade, os Conselhos Regionais de Contabilidade, a Fundação Brasileira de Contabilidade, a própria Academia Brasileira de Ciências Contábeis, a Brascom, e as respectivas academias estaduais ou regionais, o IBRACON, que tem oferecido muitos cursos para ajudar nesse programa, né, no cumprimento da educação continuada. Instituições de ensino superior, né, credenciadas pelo MEC, entidades de especialização ou desenvolvimento profissional, que temos muitas empresas que atuam nessa área de desenvolvimento profissional, né, que ofereçam cursos, né, ao público em geral, federações, sindicatos e associações de classe contábil, empresariais, firmas de auditoria, né, independente, as próprias organizações contábeis, órgãos reguladores que nós já comentamos anteriormente, as próprias empresas de grande porte agora, que como incluímos aí os responsáveis técnicos, né, e os demais profissionais envolvidos no processo de elaboração. As empresas de grande porte, elas normalmente têm o seu departamento, sua área de cursos, né, de desenvolvimento profissional, né. As universidades e institutos corporativos, né, que tenham personalidade jurídica própria. E aqui, para se credenciar, né, quer dizer, então ela teria aí que fazer um requerimento, né, do credenciamento, apresentar aí os atos constitutivos, objeto social, treinamento, né, ou capacitação, firma de auditoria, né, as firmas de auditoria aqui, lembrando que elas estão dispensadas, né, quando elas fazem os cursos, os treinamentos internos para os seus próprios auditores, né. As instituições de ensino superiores, né, credenciamento no MEC, credenciado no MEC, exceto as públicas, né, o histórico da instituição, experiência, instrutores, né, em capacitação e também o seu público-alvo dos cursos. Essa é a documentação, né, e as informações necessárias para o credenciamento de qualquer uma das capacitadoras, né. Também tem toda aí uma documentação, a documentação ela tem que ser essa documentação do credenciamento, dos cursos oferecidos e eventos e etc. Então essa documentação ela tem que ser guardada aí por um período de 5 anos, né? Cópia de diplomas, certificados, né? Onde contém nome, número de registro da capacitadora, né? Cada capacitadora credenciada ela recebe um número de registro, o nome, né, ICRC, né, do participante, o CRC original, nome do expositor e assinatura do representante legal da capacitadora, nome do curso e período de realização, a avaliação do curso, né, pelos participantes,
lista de presença, a duração em horas, especificação dos pontos válidos. E aqui eu chamo bastante atenção, a gente tem se deparado com certificados onde o profissional recebe um certificado e ali não está especificado a pontuação, porque nós temos várias categorias de pontuação. Nós temos pontuação para qualificação técnica geral, nós temos pontuação no Banco Central, SUSEP, Previc, agora os ProGPs que a gente chama, né, que são os responsáveis técnicos, né, profissionais de empresas de grande porte. Então tem várias categorias e as capacitadoras, aqui a gente chama atenção, no certificado isso tem que constar. Quantos pontos vale para cada categoria ali profissional que se exige o cumprimento, né, do programa, né, de acordo com a norma. Então é importantíssimo que isso esteja informado ali no certificado para que o profissional possa acompanhar isso, né? E a questão do descumprimento, né, e as penalidades que as capacitadoras podem sofrer elas podem sofrer até a exclusão do programa de educação continuada como capacitador. E basicamente é se não realizar ao menos um curso, né, evento credenciado por ano, deixar de cumprir determinações, né, daquela documentação que foi falada, deixar de comunicar eventual cancelamento ou adiamento, né, de curso ou evento, deixar de manter as condições aprovadas, né, dos cursos, eventos credenciados. Então isso daí pode levar ao descumprimento, né, da norma e sofrer aí penalidades, a suspensão por um período, até de 1 ano ou mais, dependendo da gravidade ou da reincidência, enfim, né. Então tem aí uma questão legal e eu acho importante e que a gente chama a atenção para que as capacitadoras tenham bastante atenção antes de divulgar, ter a certeza, né? Então, estamos falando das capacitadoras, antes das capacitadoras divulgar seus eventos, que observe essa questão. A pontuação está homologada, ok? Está homologada pelo seu regional e deve fazer parte do certificado para que o profissional, que é responsabilidade dele também, acompanhar essa pontuação. Se a pontuação também foi homologada, se isso consta de certificado, para que ele possa contar, né, para o programa, né, e o cumprimento, né, da sua educação continuada. Como eu já falei anteriormente, os cursos, né, credenciados, eles têm aí uma validade por 2 anos, né, podendo ser revalidados desde que não percam suas características. Deve-se encaminhar para o regional, né, a capacitadora tem que encaminhar aí com uma antecedência mínima de 60 dias, né. E a questão dos cursos do exterior, aí, quem, né, se tiver alguma, né, capacitadora aí que fizer algum curso lá fora e etc., tem a questão da tradução e todo aquele documental que a gente já falou aqui, né. Eventos com múltiplas datas, comunicar com antecedência mínima, né, de 5 dias a data de realização. E a exigência, a questão do EAD, cursos à distância, né, que a gente tem, a norma fala ali do mínimo que a capacitadora tem que apresentar para que esse evento seja válido, vamos dizer assim, homologado depois a sua pontuação, né. A forma de funcionamento, recursos utilizados, existência de fórum, tutoria para esclarecimentos, né, de dúvidas e metodologia, né, comprovação de aquisição de conhecimento, enfim, né. Nós não podemos aqui e nem tem como cercar, isso é uma coisa que não tem volta, né? O EAD é uma realidade, né? E num país continental que nem o nosso, que nem o Brasil, nós temos regiões muito carentes, né? E que precisam cumprir a educação continuada, então o EAD aí vem ajudar e suprir essa necessidade. A modalidade de autoestudo, gostaria aqui de alertar que tem que ter um aproveitamento, né, mínimo aí de 75%, né? E atendidos aí os critérios de avaliação e frequência, né, emitir aí os atestados, diplomas, certificados ou documento equivalente, né, contendo o nome da capacitadora, nome e número do registro de participação no CRC, né, do participante no seu regional de origem, nome do evento e período de realização, duração em horas, especificação dos pontos, como a gente já havia comentado anteriormente. Gostaria aqui também de lembrar, nós já aprovamos agora recentemente a norma, a sua terceira revisão, né, a revisão de número 3, a R3, que vai estar valendo a partir de janeiro de 2018, né? E aqui eu gostaria só de ressaltar, existe alguma dúvida
porque hoje a nossa profissão ela tem um leque de opções, né, de atuação, né, de você atuar como contador, né. É auditor, é perito, é professor, é consultor, e etc, né? Então, a nossa tabela de pontuação que nós temos hoje, nós temos aí várias categorias, como eu falei, até que as capacitadoras tinham que colocar nos seus certificados, né? Então, nós temos aí pontuação, nós temos aí os eventos, os cursos, eles têm uma carga horária. Essa carga horária, ela pode ser considerada para as seguintes categorias, né? Para auditores, em geral, né? Em geral, para auditores que auditam instituições financeiras que estão aí reguladas pelo Banco Central, auditores que auditam empresas que estão reguladas pela SUSEP, os responsáveis técnicos aí da Previc, os responsáveis técnicos das empresas de grande porte. Então nós temos várias categorias. E aí às vezes se pergunta, né, o profissional pergunta, mas se eu sou, como a nossa profissão ela permite, né, um leque de atuação, de repente, não sei, tem aí um profissional que, olha, eu sou auditor, eu faço auditoria de empresas em geral, eu faço auditoria ou do Banco Central, ou até da SUSEP, e também faço perícia, e também tenho aí uma contabilidade de uma empresa de grande porte que eu faço. Então, a pergunta seria o seguinte, eu teria que cumprir 40 pontos de cada uma dessas atividades? Por isso daí que eu reforço a importância do acompanhamento pelo profissional da sua pontuação, que as capacitadoras estão ali oferecendo, e a partir de janeiro de 2018, nós já vamos poder disponibilizar para as capacitadoras a alimentação dessas informações já em seguida da realização do curso para cada profissional no sistema, já que a parte já vai estar sendo disponibilizada. E outras atividades na sequência. Mas, respondendo aí a dúvida, talvez, de alguns profissionais que atuam em várias das atividades, se ele teria que cumprir 40 pontos de cada uma das atividades, como auditor, como contador, como perito, enfim. Na verdade, acompanhando essa tabela dos cursos e dos eventos homologados, verifique que cada categoria esta carga horária, ela define, estando homologada a pontuação, ela define para cada categoria, como auditor, Banco Central, SUSEP, perito, Previc, responsáveis técnicos, cada tema, cada curso que está ali homologado, o que pontua. Eu posso ter uma pontuação, eu posso não fazer um curso de perícia, sou perito, por exemplo, também, e eu faço um outro curso de FRS ou qualquer um outro tema, que também pontua para perito, porque é um conhecimento que o perito tem que ter para ser perito. Então, não somente os temas, os cursos de forma específica vão pontuar em cada categoria. Então, não necessariamente o profissional teria que fazer aí 120 pontos, vamos assim dizer, né? Ele tem que acompanhar e verificar o que está pontuando, né, em cada categoria dessa que ele atua e que ele precisa comprovar. Então, ele não só de pontuação específica ele teria que comprovar, mas considera-se também aquela pontuação de outros temas que não sejam específicos à sua atuação. Ou se ele tiver atuação em outras atividades que não somente uma delas. Então, isso eu acho que é bastante interessante, uma informação que os profissionais aí têm que observar. Obviamente que em relação às penalidades, quer dizer, obviamente o descumprimento das disposições, né, na Norma Brasileira de Contabilidade, a PG aí, Profissional Geral 12, R2, e agora a partir do ano que vem a revisão 3, R3, constitui infração, né, ao artigo 2º, inciso 10 do Código de Ética Profissional do Contador, bem como pode acarretar aí a baixa, né, do seu cadastro, né, tanto do cadastro de auditores como de peritos, e enfim. Então, acarreta aí uma penalidade, sim. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre os aspectos de melhoria, né, que a gente vem buscando no programa de educação continuada constantemente. E essas melhorias não param aqui, né, obviamente que a gente está sendo desenvolvido, né, um novo sistema para tratar a educação continuada a nível de Brasil, né, esse software especificamente da parte de educação continuada está sendo desenvolvido. Parte disso, como eu comentei há pouco, a partir de janeiro nós já vamos estar disponibilizando a alimentação dos dados, das informações, dos cursos e eventos realizados pelas capacitadoras. As próprias capacitadoras vão poder alimentar isso no Sistema Nacional via web, de forma eletrônica, né? Isso agiliza, né, o processo, né? Mas
nós temos trabalhado nessa questão aí de melhorias e procuramos melhorar aí, fazer em função da delegação para outros conselhos, no caso aqui os 5 maiores, né, do Brasil, que hoje tem a responsabilidade de homologar a pontuação, credenciar cursos, enfim, uma revisão, né, de pontuação entre esses conselhos, para que a gente mantenha a qualidade e a credibilidade que nós temos até o presente momento do nosso programa, né, do programa de educação continuada. Então, apesar da gente ter delegado para os 5 maiores conselhos, a nossa comissão aqui do Conselho Federal, a comissão definiu que para uma garantia e uma continuidade de uma boa qualidade dessa pontuação e seguir uma homogeneidade em relação aos critérios, né, de pontuação, entre esses conselhos, como se eles estivessem fazendo aí uma revisão dos pares, que a gente chama em auditoria, né, o peer review. Esses conselhos, um revisa pontuação, obviamente, por uma boa amostragem, né, por uma amostragem, revisa a pontuação do outro, né, e isso, como esses conselhos têm membros, né, participantes aqui da Comissão do Conselho Federal, isso dá um afinamento e busca uma homogeneidade aí nos critérios de homologação desses cursos. Isso também já foi uma melhoria que foi implementada. Implementamos também, nesse ano de 2017, uma tutoria aos conselhos regionais de contabilidade, ou seja, aos demais conselhos regionais de contabilidade que não têm aí a obrigação ainda de estar homologando esses cursos, credenciando cursos e eventos, né? Então, nós, através desses 5 maiores conselhos e mais a comissão, membros da comissão aqui do Conselho Federal, de Educação Continuada do Conselho Federal, fazer um trabalho de orientação, acompanhamento, tirar dúvidas, né, orientar os demais conselhos, né, a comissão de Educação Continuada dos demais conselhos, a Câmara, enfim, né, os colaboradores, diretamente os colaboradores que se envolvem nesse processo, né, do controle aí, do programa de educação continuada, né, geral, né. Então, essa ferramenta, essa tutoria, né, esse trabalho que a gente vem fazendo, instituiu esse ano, já alguns conselhos já receberam essa tutoria, isso já vem acontecendo e o projeto é para continuar. E é nesse sentido, de buscar o quê? Uma homogeneidade dos critérios de pontuação, né, de acordo com cada tema e o que exige, né, o programa de educação continuada. E o sistema aí que está sendo desenvolvido, justamente para abraçar a nível nacional, no sentido de buscar eficiência, agilidade, né? Porque hoje, sem um sistema nacional e ágil e que contemple todas as informações, ele acaba travando um pouco, o resultado, né, do cumprimento da educação continuada se torna, né, moroso, e aqui com isso a gente quer o quê? A gente quer agilidade, procurar fazer de forma eletrônica e online aí para que as capacitadoras, né, consigam alimentar esse sistema, os profissionais né, que têm a responsabilidade do acompanhamento, do cumprimento, da prestação de contas né, anual, que consiga fazer isso com mais agilidade. E obviamente que, como a gente está sempre buscando melhorias, né, obviamente que outras ideias, né, a comissão aqui da Educação Continuada do Conselho Federal está sempre atenta, discutindo outras melhorias, outras ferramentas que venham a facilitar, que venham ampliar a gama de informações, até de pesquisa, de um melhor controle e aumentando cada vez mais a credibilidade que já o nosso programa tem até hoje. Bom, eu encerro essa apresentação sobre a norma, né, de educação continuada. Obviamente que eu me coloco aqui como vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal à disposição para qualquer dúvida que queiram tirar. Eu coloco a Câmara, né, do Conselho aqui à disposição, né. O Conselho Federal estão aqui de portas abertas para tirar as dúvidas de vocês através de e-mail, ouvidoria, fiquem bastante à vontade. E os próprios regionais, né, que tiverem dificuldade aí no controle desse programa, estamos aqui à disposição. E gostaria aqui de convidá-los para um próximo episódio que nós vamos estar aqui disponibilizando, onde nós vamos fazer aqui um bate-bola sobre as dúvidas que vêm surgindo dos nossos profissionais. Nós temos aí no site, né, do sistema disponível perguntas e respostas,
Nós estamos aí hoje, acho que com 15 ou 16 perguntas e respostas, dúvidas que a gente coletou. Então está ali à disposição de vocês. Mas a gente vai estar fazendo aí um bate-bola dessas dúvidas logo em seguida. E eu os convido para participarem e ouvirem nós aqui. Muito obrigado e um abraço a todos.